Antes de rodarmos o programa, estudando a codificação espírita, livro A Gênese, nós queremos convidar você para nos acompanhar nessa reprodução. Programa excepcional do irmão Alfredo Ramos, São Paulo capital. E lembrar que a nossa página Estação da Luz Espírita não tem fim lucrativo. Você já sabe que nós reproduzimos aqui as programações das web rádios Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Reunimos aqui o acervo que, a nosso entendimento, vai atender às suas necessidades. Estudo, pesquisa, lazer. Queremos agradecer a sua companhia, mas agora é o convite para o programa. Programa Espírita, estudando a codificação espírita. Livro A Gênese, capítulo 17, Predições do Evangelho, Juízo Final, com Alfredo Ramos, transmissão da Web Rádio Cristo Consolador. Simplesmente uma viagem nessa filosofia extraordinária do Espiritismo. Muito obrigado pela sua companhia. Vamos ao programa. Muito boa noite, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos. Em nome da Web Rádio Cristo Consolador, eu quero dar as boas-vindas a todos para mais esta noite de estudo. Nós vamos, como de hábito, às terças-feiras, às 20 horas, nós vamos tratar aqui do livro A Gênese, o quinto livro da codificação espírita. Sempre lembrando que este é um projeto da Web Rádio Cristo Consolador de fazer programas especiais para os 5 livros da codificação espírita. Isso é a base do espiritismo. Então, oferecer isso de maneira integrada, de maneira detalhada, para que todas as pessoas conheçam a base, o princípio. Tudo que uma pessoa que quer conhecer o espiritismo, ela tem que começar justamente por esse alicerce do conhecimento. Então, essa série de programas que é Estudando a Codificação Espírita. Como eu disse, são 5 programas baseados nos 5 livros básicos da codificação. O livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, e, por fim, o nosso tema de hoje, a Gênese, o quinto livro da codificação. Cada um sabe, cada um desses livros enfoca em alguma coisa. Eles são harmônicos como o seu conhecimento, um depende sempre do outro, né? Se baseia no outro, mas cada um tem um foco. Então, o livro dos Espíritos é a base filosófica do conhecimento espírita. Depois, o livro dos Médiuns, que é também chamado de manual prático, né? Como que se dá, como que se faz a comunicação com o plano espiritual entre os encarnados e desencarnados, mas vai muito além de ser um manualzinho de prático de comunicação. Ele trata nos aspectos com profundidade de todos os aspectos do processo de comunicação com o plano espiritual, cataloga os diferentes tipos de mediunidade, muito interessante. O Evangelho segundo o Espiritismo, que é a base moral agregada ao Espiritismo, que veio dos Evangelhos. Então, ali é extraído a base moral, aquela que não há polêmica entre as religiões. Todas as religiões têm a mesma base moral. Tem diferenças na questão doutrinária, mas a moral é sempre a mesma. Então, é a moral cristã. Isso é tratado nesse terceiro livro. O Céu e o Inferno, que também é uma súmula da questão do destino da alma, para onde nós vamos depois que nós desencarnamos, que aí ele já começa a sumarizar. E, por fim, a Gênese, que é o livro mais científico. Ele trata da criação do mundo, da Gênese planetária, por daí vem o nome, né? E é muito interessante. E ele arremata tudo isso que foi visto antes, né, de uma maneira brilhante. Todos os livros escritos pelo Kardec, baseado nas respostas fornecidas
pelos espíritos. E isso é o processo da codificação. De uma maneira ampla, o que é a codificação? Alguém pode perguntar, o que é codificar o espiritismo? É exatamente isso. Elaborar, organizar essas respostas que foram dadas pelos espíritos, respostas e instruções, de uma maneira lógica, de uma maneira racional, agrupada por assunto, por temática, e apresentada de uma maneira que seja inteligível, que as pessoas consigam compreender. Lógica, racional, fácil de entender. Isso é a codificação espírita. E essa série de programas, a razão de ser é justamente explicar tudo isso. Dali para frente, você vai acrescentar com outras informações, tudo mais, mas o importante é ter uma base sólida, um alicerce sólido para você construir toda a tua fé raciocinada em cima disso. Todos esses programas estão na grade da rádio. Como é que eu faço para acessar? Basta se inscrever no canal e você vai ter acesso a toda a grade. E lá você vai fazer uma pesquisa rapidinha, vai saber qual é o dia e o horário em que são apresentados esses programas. E também terá disponível todo o repertório, todos os programas gravados de todos eles, estão muito bem organizadinhos, e você vai poder assistir desde o primeiro até o último gravado, logicamente, todos os programas anteriores. Se tiver curiosidade, quer fazer uma pesquisa, gostou, quero conhecer mais, estou conhecendo o programa hoje, não tem problema. Todos os anteriores estão gravados e é de fácil acesso. Você se programa o seu diazinho da semana, hoje é meu dia de estudo, vai lá e assiste um programa anterior, vai assistindo na ordem e você vai ter acesso a todos eles, tá bom? Pessoal, quero convidar a todos, então, daqui a pouquinho a gente vai falar o que nós vamos fazer hoje, qual é o plano de estudos para hoje, mas agora eu quero convidar todos para entrar naquele estado de recolhimento íntimo, para que a gente faça uma preparação e uma prece inicial. É sempre assim que nós começamos as atividades espíritas, porque isso permite que a gente faça aquele marco divisor. Todos nós viemos de um dia longo de trabalho, muito agitado, com a mente sempre presa em alguma coisa, e é importante que a gente determine esse limite e mude o nosso padrão mental, passa realmente a prestar atenção no que nós estamos fazendo aqui, senão nós vamos acabar assimilando de maneira incompleta ou incorreta as coisas que vão ser ditas. Então vamos fazer uma preparação rápida, começando pelo ambiente. Nós já escolhemos um cantinho mais adequado da casa, mais tranquilo, onde o trânsito de pessoas seja menor e a chance de interrupção também seja menor. Nós vamos ajustar portas, janelas, iluminação, ventilação, para que a gente tenha uma horinha, vamos ficar confortáveis, nada vai acabar incomodando e prejudicando a nossa atenção. Vamos colocando o celular em vibracall. E para aqueles que desejarem, agora é o momento de separar aquela garrafinha de água para que ela seja fluidificada no final, mais ao final da nossa reunião. Concluída a primeira parte, a preparação do ambiente, nós vamos para a preparação do corpo físico. Embora a nossa atividade seja puramente mental, é importante que o corpo físico não ofereça nenhum empecilho, não atrapalhe nosso poder de atenção e de concentração com incômodos, com dores, alguma coisa do gênero. Então nós vamos buscar nos sentarmos de uma forma muito confortável, cada um sabe o que é confortável para si, relaxados, nós vamos relaxando toda a musculatura, começando dos membros inferiores para cima, relaxando as musculaturas dos pés, das pernas, das coxas, do abdômen, que às vezes nós esquecemos, tensionados, do peitoral, do tórax, vamos relaxando os braços, deixando os braços cair ao longo do corpo. Se estivermos segurando algum objeto, nós vamos deixando de lado para que não nos roube a atenção, não nos preocupe. Vamos relaxando a musculatura do pescoço, do maxilar, da face, da testa. E vamos fazendo, então, aquele conhecido exercício de respiração, que é bem simples e bem poderoso. Nós vamos inspirar o ar o mais profundamente que pudermos, reter o ar por 2 segundos e expirar
sem fazer ruído. Então vamos lá. Inspirando, retendo e expirando. Mais uma vez, nós vamos inspirando, retendo e expirando. Muito bem, meus irmãos. Com isso, nós vamos deixando o estado do corpo físico muito mais adequado, muito mais preparado. Nós vamos notando que a nossa capacidade de concentração melhora bastante. E, ao fazer isso, nós podemos entrar na última fase da nossa preparação. A mais importante, a preparação mental. Como eu disse, nós que estivemos envolvidos em muitos assuntos durante o dia, assuntos de trabalho, assuntos da família, assuntos pessoais, assuntos de entretenimento, assuntos difíceis, dolorosos. O ser humano, ele não consegue pensar em branco, pensar em nada. Isso é impossível. Nós somos feitos dessa maneira. O pensamento sempre está engajado, sempre está enganchado em alguma coisa. Nós só temos o poder de escolher o objeto do nosso pensamento, mas nós não temos o poder de neutralizar o pensamento. Por isso, nós vamos de uma maneira muito disciplinada, nós já estamos treinados para isso, nós vamos agora fazer uma escolha de nos concentrarmos única e exclusivamente, atenção integral para o nosso estudo da noite. Ao fazermos isso, nós vamos deixar de lado tudo mais que nos tomou atenção durante o dia, durante a semana, e vamos retomar isso após a nossa reunião. Mas agora a nossa dedicação será integral aqui. E ao fazermos isso, nós estamos realizando uma ação extremamente poderosa. Nós estamos alinhando o nosso padrão vibratório, a nossa maneira de pensar, o nosso objetivo, os nossos desejos de aprendermos, de sabermos mais dos ensinamentos de Jesus que aqui estão filtrados pela lógica, pela ótica da doutrina espírita. Isso permite que nós façamos, então, essa comunhão entre encarnados e desencarnados que estão acompanhando esse estudo e todos uníssonos, pensando da mesma maneira, com o mesmo objetivo, nós vamos nos dirigindo ao nosso Mestre Jesus. Visualizando da maneira como nós acharmos melhor, mas todos pensando em Jesus e dizendo, Mestre, muito gratos, somos muito gratos por esta oportunidade de estarmos aqui aprendendo um pouco mais sobre os teus estudos. Que nós possamos, Senhor Jesus, não somente catalogar todo esse conhecimento, catalogar no arquivo mental, mas principalmente transformar esse conhecimento em ação e mudar a maneira como nós tratamos as pessoas, como nós encaramos as coisas do mundo, as dificuldades, as provações, que nós possamos nos mudar de verdade, nos metamorfosearmos de acordo com os teus ensinamentos, que ao final das contas é o nosso grande objetivo, fazermos nossa reforma íntima, nos livrarmos dos nossos inúmeros defeitos, conquistarmos nossas novas virtudes e assim sermos dignos de sermos aqueles a quem tu prometestes, os mansos e pacíficos herdarão a terra. Nós queremos estar entre os mansos e pacíficos que irão herdar a terra. Senhor Jesus, abençoa o nosso esforço, permita que esta oportunidade sempre esteja disponível e permita que a nossa noite seja de muito trabalho, muita dedicação, muito aprendizado, e que nós possamos sair daqui muito melhores do que quando entramos. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, queridos irmãos, vamos lá então, temos bastante coisas para ver. Eu vou compartilhar rapidamente, não temos slides, mas eu quero mostrar para vocês a trilha, o que é que nós estamos estudando aqui. Então, vamos lá, deixa eu só ter certeza de que está aparecendo na nossa tela aqui. Agora sim, muito bonitinho. Então, meus queridos irmãos, sempre lembrando, nós estamos no capítulo 17 do livro O Evangelho, né, segundo o Espiritismo. Perdão, no livro A Gênesis, olha, estava pensando aqui no Evangelho, porque estava escrito o Evangelho aqui.
o livro A Gênese, estamos no capítulo 17, é o penúltimo dele. Nós estamos tratando das profecias, das predições do Evangelho. Já vimos tudo isso aqui. Ninguém é profeta em sua terra, morte e paixão de Jesus, perseguição dos apóstolos, cidades impenitentes, ruína do templo de Jerusalém, maldição dos fariseus, minhas palavras não passarão, a pedra angular, parábola dos vinhateiros homicidas, um só rebanho e um só pastor, e o último, na semana passada, o advento do Elias. Nós vamos agora, para terminar o capítulo 17, não sei se terminamos hoje, mas também não temos pressa, nós vamos fazer pausadamente, com bastante dedicação, bastante detalhe, para que a gente não perca nada. Nós vamos estudar agora uma coisa muito interessante, a anunciação do Consolador. Se vocês se lembrarem, o primeiro capítulo desse nosso livro falava do caráter da revelação espírita. E nós vamos costurar isso agora, nós vamos arrematar o primeiro capítulo desse livro com um dos últimos, né? Nós vamos agora mostrar a justificativa bíblica da questão do Espiritismo, da anunciação do Consolador. Vamos ver o segundo advento do Cristo, uma coisa muito importante, porque tem muitas religiões. Vocês estão vendo que eu tenho um cachorrinho aqui que gosta de... É cachorrinho espírita, ele gosta de participar. Segundo advento do Cristo, tem muitas religiões que que vivem em função disso, da volta de Jesus. Como é que funciona isso? Jesus vai voltar, vai reencarnar de novo? Como ele virá aqui? Em que circunstâncias? Para quê? O que Jesus irá fazer aqui? Sinais precursores, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e por fim um assunto que algumas pessoas têm temor desse assunto, sobre o juízo final. E nós vamos mostrar que não há a mínima razão para temer essa questão do juízo final. Em hipótese alguma. Não é para ter medo, porque tudo é uma questão simbólica. Nós vamos desvendar isso. Vamos mostrar o que exatamente está por trás dessas profecias de Jesus, dessas palavras de Jesus sobre o juízo final. Pode ficar aí, não precisa correr, não, que eu tenho certeza que vocês vão sair muito mais felizes do que nós vamos dizer aqui. Não vai diminuir a nossa responsabilidade, não, ao contrário, vai aumentar a nossa responsabilidade sobre os nossos atos, mas vocês vão ver que não tem nada de catastrófico no sentido de desaparecer tudo, não é assim, não. Deus não vai desperdiçar esse planetão lindo, azul, bonito aqui, por conta dessas lendas que os humanos criaram. Mas tudo a seu tempo. Vamos começar pelo começo. Então, primeiras coisas primeiro, né? Então, vamos falar do item 35 naquele esquema que a gente continua, naquela estratégia, lendo e comentando os trechos da leitura. O texto do Kardec é impecável e realmente é importantíssimo que a gente leia na sua íntegra aqui e vamos acrescentando os pobres comentários. Vamos lá. Então, vamos lá. Item 35. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu pedirei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Prestem atenção, outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê. Vós, porém, o conheceis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, trecho do Evangelho aqui de João, olha aqui. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas a mais do que Jesus prometeu, né? E fará, que Jesus ensinou, e vos fará lembreis de tudo o que vos tenho dito. Isso está em João. Então, vamos lá. É importante a gente falar isso. Por que eu destaquei algumas palavras, dei ênfase aqui na questão? Tudo isso vai estar detalhado no texto aqui em frente e nós vamos explicar. O trecho evangélico é relativamente curto, mas a importância disso aqui é fundamental. Item 36.
Entretanto, outro agora, esse aqui, eu falei daquele trecho do Consolador que está no Evangelho de João, e agora esse também é de João, num outro trecho aqui, olha. Entretanto, digo-vos a verdade. Convém que eu me vá, porquanto, se eu não me for, o Consolador não vos virá. Quer dizer, Jesus impôs como condição a vinda do Consolador que ele tenha que ir primeiro, né? Eu, porém, me vou e vou-lo enviarei, eu vou enviar o Consolador. No outro trecho ele falou que ia pedir ao Pai, aqui ele falou que ia enviar. É indiferente isso, né? E quando ele vier, o Consolador, convencerá o mundo no que respeita ao pecado, à justiça e ao juízo. Isso é fundamental. No que respeita ao pecado, por não terem acreditado em mim. No que respeita à justiça, porque me vou para meu Pai, e não mais me vereis. Jesus disse, não mais me vereis. No que respeita ao juízo, porque já está julgado o príncipe deste mundo. Tendo ainda muitas coisas a dizer, Jesus continuando falando para os apóstolos, tendo ainda muitas coisas a dizer-vos, mas presentemente não as podei suportar. Jesus, todo esse discurso de Jesus sobre a vinda do Consolador, lembrando, foi na noite anterior à sua paixão, foi Natal da Santa Ceia, na quinta-feira santa noite, anterior à crucificação, dia anterior à crucificação. Foi lá que ele fez essa profecia. Ele disse aqui que não podia falar tudo porque eles não podiam suportar, entender todos os ensinamentos. Quando vier esse Espírito de verdade, continua o trecho evangélico aqui, hein? Jesus falando, ele vos ensinará toda a verdade, porquanto não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tenha escutado e vos anunciará as coisas por vindouras. Não está com cara de espiritismo isso aqui? Ele, o Consolador, me glorificará, porque receberá do que está em mim e vô-lo anunciará. Então, Jesus garantiu, chancelou aqui, que os ensinamentos transmitidos pelo Consolador seriam a eles, Jesus seria a fonte, a raiz daquelas informações. Então, ele chancelou. O que o Consolador falar, vocês podem acreditar, porque eu que estou aprovando aqui. Item 37, aqui começam os comentários de Kardec. Você viu que poderoso foi esse trecho, esses dois trechos evangélicos que a gente leu aqui, da vinda do Consolador. Esta predição, agora é o Kardec falando, esta predição, não há contestar, é uma das mais importantes do ponto de vista religioso, porquanto comprova, sem a possibilidade de menor equívoco, que Jesus não disse tudo o que tinha a dizer, pela razão de que não o teriam compreendido. Quando ele falou, vocês não estão preparados, né? Nem mesmo, vocês não irão suportar. Nem mesmo seus apóstolos, visto que a eles é que o mestre se dirigia. Esse discurso Jesus fez na noite anterior à crucificação, só para os apóstolos, na intimidade da Santa Ceia, né? Se lhes houvesse dado, imagina, se os apóstolos não iam entender, imagina o resto da população, nós, né? Imagina, né? Se lhes houvesse dado instruções secretas, Jesus, né, os evangelhos fariam referência a tais instruções. Ora, desde que ele não disse tudo a seus apóstolos, os sucessores destes não terão podido saber mais do que eles, com relação ao que foi dito. Ter-se-ão possivelmente enganado quanto ao sentido das palavras do Senhor ou dado interpretação falsa aos seus pensamentos, muitas vezes velados e sob forma parabólica. As religiões que se fundaram no Evangelho não podem, pois, dizer-se possuidoras de toda a verdade, porquanto ele, Jesus, reservou para si a completação posterior, né, de seus ensinamentos. Os princípios da imutabilidade em que essas religiões se firmam constitui um desmentido às próprias palavras de Jesus. Então, pegar o texto bíblico e falar é isso que está aqui, é isso, nada muda, tem que ser assim. Pessoal, se o próprio Jesus falou
eu não vou ensinar tudo para vocês, tem coisas que vocês não estão prontos. Então é óbvio que a gente tem que estar preparado para mudanças, para novidades, para coisas que virão posteriormente. Enquanto essas religiões estão cristalizadas, estão cimentadas, engessadas nesses trechos em que elas falam, não, isso aqui é a verdade absoluta, nada muda, elas estão contrariando o próprio Jesus. Jesus falou que ia mudar. Sob o nome de Consolador e de Espírito de verdade, Jesus anunciou a vinda daquele que havia de ensinar todas as coisas e de lembrar o que ele dissera. Se Jesus disse que ia vir um Consolador para lembrar, é porque ele conhecia a natureza humana e sabia que os homens iriam esquecer do que ele disse, ou distorcer o que ele disse. Por isso que ele disse. Então, o Consolador virá ensinar, ou seja, vai trazer alguns conhecimentos que eu não deixei claro para vocês aqui hoje, que eu deixei faltando, e vai lembrar do que eu disse, porque ele sabia que o homem ia, ou por conveniência ou por incompetência, se esquecer dos seus ensinamentos, né? Logo, não estava completo o seu ensino, o ensino de Jesus. E, ao demais, prevê não só que ficaria esquecido, como também que seria desvirtuado, o que por ele fora dito, visto que o Espírito de verdade viria tudo lembrar e, de combinação com Elias, reestabelecer todas as coisas, isto é, pô-las de acordo com o verdadeiro pensamento de seus ensinos. Então, Jesus, como ele disse, eu já comentei isso anteriormente, quando ele disse, eu não vim trazer a paz, mas a espada, ele sabia disso, que o homem, o ser humano, iria pegar aqueles seus ensinamentos e iria, com o passar do tempo, distorcer, desvirtuar. E depois ia precisar reformar. Pessoal, não é bem isso. Vão voltar lá no original. Então, o que aconteceu com o cristianismo? Enquanto Jesus estava aqui, o ensinamento era direto, puro do que Jesus ensinou. Quando Jesus voltou para o plano espiritual, desencarnou através da crucificação, ainda fez todas aquelas aparições depois para os apóstolos, mas depois ele voltou. O que aconteceu? A partir daquele momento, no começo era bem puro o evangelho, aquele que os apóstolos, dentro do seu poder de entendimento e dentro da inspiração que eles recebiam assessoria do plano espiritual superior, é claro. Então, a divulgação inicial do evangelho e a própria escrita, porque os evangelhos começaram a ser escritos, não foram imediatamente, não foi que Jesus falava e a turma ia anotando, não. O primeiro evangelho, que é o de Mateus, foi escrito 70 anos depois, no ano 70, ou seja, 40 anos depois do desencarne de Jesus. Então, vejam, tudo isso foi por inspiração, mas Jesus sabia que, com o passar do tempo, o homem ia pegar esses ensinamentos, dar um jeitinho, peraí, principalmente depois do ano 320, quando a religião cristã, que era perseguida, passou a ser a oficial do Império Romano, aí a religião se amalgamou no poder, se colocou no poder, e aí ela cedeu aos interesses humanos, dos poderes humanos, do poder realmente temporal do homem. E houve uma desvirtuação. A partir daquele ponto, os ensinamentos de Jesus foram torcidos para acomodar as vontades, as necessidades humanas de poder temporal que a igreja exercia junto com o próprio poder. E foi assim. E com isso, muita coisa foi distorcida. Então, coisas que não tinham, por exemplo, como não havia penas eternas, e depois foi incluído o tal do inferno. Isso tudo, pode ver, nasceu depois do ano 300, em concílios, no ano 300, 400, 500, 600. Ou seja, são coisas que foram incorporadas, embarcadas, e deram uma polidinha lá falando que era de Jesus, mas não era, não. Foram coisas embarcadas, incorporadas indevidamente no ensinamento original, e como a igreja detinha o poder, ela impôs aquilo a ferro e fogo. Tanto é que depois, quem contrariava, depois, mais tarde, começou a ser perseguido pela igreja, morto pela Inquisição, como herege, como isso. Se você questionava aqueles ensinamentos, né? Então as coisas foram desviadas, deturpadas. Então incorporaram penas eternas, incorporaram a origem divina de Jesus, dizendo que Jesus
era Deus e muitas outras coisas. Foram colando, embarcando coisas naquela pureza original. Como Jesus já sabia que isso ia acontecer, ele enviou depois o Consolador, que é a própria codificação do Espiritismo. Não é o Allan Kardec, nem é ninguém. Não é uma pessoa. O Consolador não é personificado. Ele é um evento, é o evento do Espiritismo, a codificação do Espiritismo. Mas eu vou continuar lendo aqui, eu estou antecipando o que está dito aqui. Vamos lá. Item 38. Quando terá de vir este novo revelador ou consolador? É evidente que se na época em que Jesus falava, os homens não se achavam em estado de compreender, Jesus disse, vocês não vão compreender imediatamente, eu vou ter que mandar depois. As coisas que lhe restavam a dizer não seriam, em alguns poucos anos, que poderiam adquirir as luzes necessárias para entendê-las. Porque tem muita gente, se você for ver nas religiões formais, eles falam que o Consolador foi aquele advento da vinda do Espírito Santo, quando teve aqueles fenômenos mediúnicos, que os apóstolos falaram em língua, pregaram em línguas estrangeiras. Eles falam que o Consolador veio ali, o Espírito Santo baixou ali, foi naquele momento, né? E não foi nesse advento, porque se Jesus não ensinou, porque os caras não estavam prontos, como que dali uns meses ou uns anos eles vão saber? Isso era um trabalho para a evolução da humanidade. A humanidade precisava avançar, principalmente em termos científicos e de conhecimento, para que as novas verdades fossem ditas, né? Embora a reencarnação seja uma nova verdade, Jesus já ensinava a reencarnação, mas ela foi apagada do ensinamento original. Então, depois, o Espiritismo veio e trouxe. Eu estou dando um exemplo da reencarnação, mas muitas outras coisas, né? Para a inteligência de certas partes do Evangelho, excluídos os preceitos morais, faziam-se necessário conhecimentos que só o progresso das ciências facultaria e que tinham que ser obra do tempo e das muitas gerações. Se, portanto, o novo Messias tivesse vindo pouco tempo depois do Cristo, houvera encontrado terreno ainda nas mesmas condições e não teria feito mais do que o mesmo Cristo. Ora, desde aquela época até os nossos dias, nenhuma grande revelação se produziu que haja completado o Evangelho e elucidado as suas partes obscuras, indício seguro de que o enviado ainda não aparecera. Quando ele diz nossa época aqui, lembra que nós estamos falando aqui do século XIX. Agora ele vai falar, mas veio, que é o Espiritismo, tá? Então vamos lá. Item 39. Qual deverá ser esse enviado? Pergunta do Kardec, pergunta retórica do Kardec. Dizendo, pedirei a meu Pai e ele vos enviará outro Consolador. Jesus claramente indica que este Consolador não seria ele, porque ele disse outro, né? Pois, do contrário, diria, voltarei a completar o que vos tenho ensinado. Mas não foi isso que ele disse, eu vou enviar outro Consolador. Não só tal não disse, como acrescentou, a fim de que fique eternamente convosco, e ele estará entre vós. Esta proposição não poderia referir-se a uma individualidade encarnada, visto que não poderia ficar eternamente conosco, nem ainda menos estar entre nós. Compreendemos-la, porém, muito bem, com a referência a uma doutrina. Então, o Consolador não é uma pessoa, é uma doutrina, a qual, com efeito, quando o tenhamos assimilado, poderá estar eternamente entre nós. O conhecimento é eterno. O Consolador é, pois, segundo o pensamento de Jesus, a personificação de uma doutrina soberanamente consoladora, cujo inspirador há de ser o Espírito de Verdade. O Espírito de Verdade é um grupo de espíritos comandados por Jesus. Item 40. O Espiritismo realiza, como ficou demonstrado, todas as condições do Consolador. Lá no capítulo 1, a gente estudou isso, no primeiro capítulo desse livro aqui, né? Pode até voltar para consultar. Do Consolador que Jesus prometeu. Não é uma doutrina individual, nem é de concepção humana. Ninguém pode dizer-se seu criador. É fruto do ensino coletivo dos espíritos.
capitaneados, comandados por Jesus, é claro. Ensino aqui preside o espírito de verdade. Nada suprime do evangelho. O espiritismo nada suprime do evangelho. Antes, o completa e o elucida, o explica, com o auxílio das novas leis que revela, conjugadas essas leis, as que a ciência já descobrira, faz se compreenda o que era ininteligível, o que era incompreensível, e se admitia a possibilidade daquilo que a incredulidade que lhe pressentiram a vinda. Pela sua força moralizadora, o Espiritismo prepara o reinado do bem na Terra. Ou seja, o Espiritismo faz parte da preparação para a entrada no mundo da regeneração. A vinda do Espiritismo no século XIX já é parte deste projeto regeneração, que nós estamos bem no meio agora. Aliás, do meio para o final. A doutrina de Moisés, incompleta, ficou circunscrita ao povo judeu. A doutrina de Jesus, mais completa, se espalhou por toda a terra, mediante o cristianismo, mas não converteu a todos. O espiritismo, ainda mais completo, com raízes em todas as crenças, converterá a humanidade. Essa é uma profecia do Kardec. Dizendo a seus apóstolos: outro virá mais tarde que vos ensinará o que eu agora não posso ensinar, proclamava Jesus a necessidade da reencarnação. Como poderiam aqueles homens aproveitar do ensino mais completo que posteriormente seria ministrado? Como estariam aptos a compreendê-lo se não tivessem de viver novamente? Jesus houvera proferido uma coisa inconsequente se, de acordo com a doutrina vulgar, os homens futuros houvessem de ser homens novos, almas saídas do nada por ocasião do nascimento. Admita-se, ao contrário, que os apóstolos e os homens do tempo deles tenham vivido depois, que ainda hoje revivem, e plenamente justificada estará a promessa de Jesus. Quer dizer, se não tiver reencarnação, a promessa de Jesus é vazia. Tendo-se desenvolvido ao contato do progresso social, a inteligência deles pode presentemente comportar o que então não podia. Sem a reencarnação, sem a chave da reencarnação, a promessa de Jesus seria ilusória. Foi isso que Jesus disse: eu não posso ensinar tudo para vocês agora, mas eu vou mandar o Consolador. E veio o Espiritismo e cabalmente explicou e mostrou que a reencarnação é uma necessidade lógica da existência de Deus. Se dissessem que essa promessa se cumpriu no dia do Pentecostes, que é aquele dia que muitas religiões disseram, e ainda dizem, que os apóstolos, que teve aquele fenômeno coletivo de mediunidade, em que eles executaram o fenômeno da xenoglossia, que é falar em línguas estrangeiras que você nunca estudou, isso se chama xenoglossia, e eles dizem que, então, esse Consolador, o Espírito Santo, veio no dia de Pentecostes, que foi ainda no tempo de vida dos apóstolos, ou seja, algum pouco tempo depois que Jesus tinha já ido de volta para o plano espiritual. Se fosse isso, então vamos lá. Se disserem que essa promessa se cumpriu no dia de Pentecostes, por meio da descida do Espírito Santo, poder-se-á responder que o Espírito Santo os inspirou, sim, que lhes desanuviou a inteligência, que desenvolveu neles as aptidões mediúnicas destinadas a facilitar-lhes a missão. O dia de Pentecostes foi quando dispararam as habilidades mediúnicas que já eram inatas nos apóstolos, mas elas eclodiram de uma maneira gritante no dia de Pentecostes, isso sim. Porém, que nada lhes ensinou além daquilo que Jesus ensinara. Jesus tinha acabado de ir embora, imagina, não dá tempo de eles terem evoluído para aprender uma coisa nova, Porquanto, no que deixaram, nenhum vestígio se encontra de um ensinamento especial. O Espírito Santo, pois, não realizou o que Jesus anunciara relativamente ao Consolador. A não ser assim, os apóstolos teriam elucidado o que no Evangelho permaneceu obscuro até o dia de hoje,
e cuja interpretação contraditória deu origem às inúmeras seitas que dividiram o cristianismo desde os primeiros séculos. Então, meus irmãos, a gente está vendo que por conta disso, por conta dessa crença equivocada que o Consolador veio no dia de Pentecostes, é que eles se cristalizaram naquelas informações e esqueceram que Jesus disse: eu vou enviar para vocês o Consolador que vai ensinar coisas novas e que vai relembrar. Se vai relembrar, volto a insistir. É porque ele sabia que a gente ou iria esquecer ou iria distorcer. E nós fizemos os dois, né? Nós, como coletividade humana, né? Então está cabalmente aqui demonstrado que o Consolador prometido é o Espiritismo. Vamos lá, que dá para a gente avançar um pouquinho aqui sobre o segundo advento do Cristo, que muitas religiões estão esperando firme mesmo Jesus reencarnar aqui na Terra, né? Então vamos lá, item 42. Disse então Jesus aos seus discípulos: se algum quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que quiser salvar a vida, a perderá, e aquele que perder a vida por amor de mim, a encontrará de novo. De que servirá um homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Ou por que preço poderá o homem comprar a sua alma depois de a ter perdido? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai. Mais uma profecia de Jesus. Com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. É muito importante a gente entender o que está sendo profetizado aqui, porque a gente está vivendo isso agora. O que chama de final dos tempos não é o fim do mundo, é a transição planetária de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração. Mas nós vamos desenvolver essa tese hoje e vamos continuar na próxima reunião, tá? Digo-vos em verdade que alguns daqueles que aqui se encontram não sofrerão a morte sem que tenham visto vir o Filho do Homem em seu reino. Olha que interessante. Logicamente, isso aqui era simbólico, figurado, porque Jesus não veio logo depois. E todos aqueles que estavam ali desencarnaram. Não tem apóstolo com aquele corpo vivendo até hoje. Pode ter reencarnado, né? Mas não com aquele corpo. Então, aí você fala, mas espera aí, que promessa é essa de Jesus? O que é essa segunda vinda dele? Vamos lá, nós vamos desvendar um mistério aqui. Item 44. Então, levantando-se do meio da assembleia, o sumo sacerdote, estava ouvindo o que Jesus estava falando, interrogou a Jesus dessa forma: nada responde ao que estes depõem contra ti. Porque eles estavam perguntando se Jesus era o Messias. E Jesus falou isso, né? Mas Jesus se conservava em silêncio e não respondeu. Interrogou o sacerdote de novo: és o Cristo, Filho de Deus, para sempre bendito? Que ele estava querendo forçar Jesus a dizer isso, para prender ele, para prender por blasfêmia, né? Jesus lhe respondeu: eu o sou, e vereis um dia o Filho do Homem assentado à direita da majestade de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Logo o sumo sacerdote, rasgando as vestes, lhe diz: que necessidade temos de mais testemunhos? Porque esse negócio de rasgar as vestes, a gente vê muito isso no Evangelho, né? Era um sinal de que alguém falou uma blasfêmia muito grande na cabeça do sacerdote judeu, né? E eles faziam isso como símbolo externo do quanto eles estavam horrorizados com aquilo. Quando Jesus falou aquilo, eu sou o Messias e eu vou estar sentado à direita de Deus, aquilo feria frontalmente o que ele acreditava que era certo, o sacerdote. Então ele fez aquele escândalo: oh, não precisa falar mais nada, você já acabou de se entregar. Foi isso que ele disse nessa passagem. Vamos ver agora os comentários de Kardec aqui. Jesus anuncia o seu segundo advento, mas não diz que voltará à Terra com um corpo carnal. Kardec falando. Nem que personificará o Consolador. Apresenta-se como tendo de vir em espírito na glória de seu Pai. Então vamos entender, a segunda vinda de Jesus será em espírito, a julgar o mérito e o demérito, a dar a cada um segundo as suas obras, quando os tempos forem chegados. E os tempos chegaram. Essas palavras, alguns aqui
alguns há dos que aqui estão que não sofrerão a morte em si terem visto o Filho do Homem no seu reinado, parece encerrar uma contradição, pois é incontestável que ele não veio em vida de nenhuma daqueles que estavam presentes. Jesus, entretanto, não podia enganar-se numa previsão daquela natureza, e, sobretudo, com relação a uma coisa contemporânea, e que lhe dizia pessoalmente respeito. Há, primeiro, que indagar se as suas palavras foram sempre reproduzidas fielmente. E de duvidar-se, desde que se considere que ele nada escreveu, que elas só foram registradas depois da sua morte. Que o mesmo discurso cada evangelista ou exarou, ou escreveu, né, em termos diferentes, o que constitui uma prova evidente de que as expressões de que eles se serviram não são textualmente as de que Jesus se serviu. Se eles escreveram diferentes nos 3 evangelhos e os 3 estão aprovados, então, obviamente, Jesus, dois deles tem que estar errado, ou os 3, né? Não é errado, é o sentido, é porque a gente tem que entender o sentido, o conteúdo, o sentido simbólico das palavras e não as palavras textuais, né? Além disso, é provável que o sentido, olha que está escrito aqui pelo Kardec, obrigado, Kardec, tenha sofrido alterações ao passar pelas traduções sucessivas. Por outro lado, é indubitável que se Jesus houvesse dito tudo o que pudera dizer, ele se teria expressado sobre todas as coisas de modo claro e preciso, sem dar lugar a qualquer equívoco, conforme o fez com relação aos princípios da moral, ao passo que foi obrigado a velar o seu pensamento, a ocultar o seu pensamento acerca de assuntos que não julgou conveniente aprofundar. Jesus escolheu não aprofundar algumas coisas, não ensinar, porque ele sabia que a humanidade não estava preparada naquele momento histórico. Persuadidos de que a geração de que faziam parte testemunharia o que ele anunciava, os discípulos foram levados a interpretar o pensamento de Jesus de acordo com aquela ideia. Assim é que redigiram, do ponto de vista do presente, o que o mestre dissera, fazendo-o de maneira mais absoluta do que ele próprio teria feito. Seja como for, o fato é que as coisas não se passaram como eles supuseram. Jesus não voltou à vida no tempo de vida daqueles apóstolos naquela encarnação. Então, óbvio, houve alguma distorção aqui. A grande e importante lei da reencarnação, item 46, foi um dos pontos capitais que Jesus não pôde desenvolver. Ele ensinou, ele não omitiu, mas ele não pôde desenvolver. Diferente, hein? Não foi o Espiritismo não inventou a reencarnação, não. Jesus já admitiu, já ensinou, só que ele não desenvolveu. Foram um dos pontos capitais que Jesus não pôde desenvolver, porque os homens do seu tempo não se achavam suficientemente preparados para ideias desta ordem e para suas consequências. Contudo, assentou o princípio da referida lei da reencarnação, como fez relativamente a tudo mais. Estudada e posta em evidência nos dias atuais pelo Espiritismo, a lei da reencarnação constitui a chave para o entendimento de muitas passagens do Evangelho, que sem ela pareceriam verdadeiros contrassensos. A gente falou bastante disso aqui. Sem a chave do Evangelho, tem muita coisa que não faz sentido. Deus não seria justo, não seria bom, não seria Deus, né? Mas aí, com a reencarnação, fica muito claro que aquela definição de Deus que a gente conhece, né? De onipotente, onisciente, onipresente, com todas as virtudes de infinito grau, único, aí isso fica bastante claro, né? É por meio desta lei da reencarnação que se encontra a explicação racional das palavras acima de Jesus, né? Admitidas que sejam como textuais. Uma vez que elas não podem ser aplicadas às pessoas dos apóstolos, é evidente que se referem ao futuro reinado do Cristo, isto é, ao tempo em que a sua doutrina, mais bem compreendida, for lei universal. Então, aquilo que Jesus ensinou, ele plantou para o futuro, né? Dizendo que alguns ali presentes na ocasião veriam o seu advento, ele forçosamente se referia aos que estarão vivos de novo nesta época. Os judeus, porém, imaginavam que lhes seria dado ver tudo o que Jesus anunciava e tomando ao pé da letra suas frases alegóricas. Então, o que Jesus disse é que alguns de vocês
vão reencarnar no futuro na época da transição e vão ver isso tudo acontecer. Aliás, continuando o texto do Kardec, algumas de suas predições se realizaram no devido tempo, tais como a da ruína de Jerusalém, as desgraças que se lhe seguiram e a diáspora, a dispersão dos judeus. Sua visão, porém, se projetava muito mais longe, de sorte que, quando falava do presente, para ele, sempre se aludia ao futuro. Jesus já enxergava longe aquela história da montanha. Jesus estava na montanha mais alta que se pode imaginar. Para ele, todos os fatos ali na frente eram presentes para Jesus. Para nós ainda era futuro. Então, ele estava ensinando. Meus queridos irmãos, pela administração do tempo aqui, eu vou deixar, então, nós vamos retomar na semana que vem, sinais precursores, que é um tema um pouquinho mais extenso, e vossos filhos e filhas profetizarão, não tem problema nenhum, está dentro da nossa programação. Nós vamos deixar isso para a semana que vem. Nós vamos retomar, então, aqui em sinais precursores. Deixa eu só anotar para não fazer bobagem aqui. Vocês viram, eu tinha que me estender um pouquinho nessa questão do Consolador e da promessa da vinda de Jesus, que elas estão intimamente relacionadas, estão de maneira racional e integrais, né? O Consolador e a próxima vinda de Jesus. Então, eu vou resumir, eu vou usar esse tempo para falar sobre isso. Então, o que Jesus disse da vinda dele? Primeiro, vinda não, porque ele nunca foi embora. Jesus sempre foi e continua sendo o grande diretor deste planeta, o administrador desse planeta. Então, ele teve aquela experiência carnal, eu digo experiência no sentido daquele projeto em que ele esteve aqui há 2000 anos, e ele falou, eu vou voltar. Esse evento da volta de Jesus é justamente nesse momento crítico em que o planeta está passando de expiação e provas para um mundo de regeneração, está sofrendo essa promoção, em que haverá essas grandes comoções, que nós vamos ver mais detalhadamente, até mais no próximo capítulo, né? Mas nós estamos nessa fase, essa fase de transição, essa fase de transição é justamente... Só um segundinho aqui. Ô, Dair, por favor. O cachorro está entusiasmado aqui. Essa fase de transição é agora. É a mudança desse mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração. Isso vai acontecer, estamos em pleno processo. Ele é um processo longo. A vinda do Espiritismo, o advento do Espiritismo, já faz parte, isso estava no começo da transição, até antes do Espiritismo, por exemplo, a fase do iluminismo da humanidade, aquele evento filosófico do iluminismo, já era o começo, fez parte. Muita coisa foi programada, muita coisa, a gente pode falar disso um dia só disso, de todos os eventos da regeneração, e agora nós estamos já na parte final da regeneração. E quando vai haver esse grande expurgo planetário, os espíritos que não estiverem preparados não ficarão aqui, eles serão levados para continuar a sua evolução, ninguém vai se perder, nenhuma ovelha se perderá. Mas eles não estarão aptos a ficar nessa escola com este padrão vibratório, eles terão que continuar numa outra locação, num outro local. E os que estarão aqui vão permanecer nesse mundo que vai sofrer uma promoção, vai melhorar muito o planeta Terra. Mas quem ficará aqui, a promessa de Jesus, quem vai herdar a terra são os mansos e pacíficos, tanto no plano material quanto no plano espiritual. Então, meus queridos irmãos, é isso para hoje. Esse assunto é apaixonante, nós vamos continuar isso aqui, vamos retomar a partir daqui na semana que vem. Então, fica marcado aqui o nosso encontro para a semana que vem continuarmos o estudo da Gênesis. Agora eu vou pedir a todos, então, que entrem naquele estado de recolhimento íntimo, para que a gente saia desse estado de atenção em que estivemos até agora, para entrarmos no estado de doação. Nós vamos trabalhar um pouco agora. Nós vamos impulsionar com a nossa vontade aquele melhor sentimento, aquele melhor pensamento que existe dentro de nós, para que sejam realmente beneficiados as pessoas e os locais que nós vamos mencionar nas nossas vibrações. Vamos começar vibrando pelos hospitais e postos socorristas
tanto do espaço quanto do plano terreno, que estão abarrotados. Isso faz parte, é uma característica da transição, que muitas pessoas, encarnadas e desencarnadas, necessitem da assistência médica, porque é um momento em que as coisas se aceleram, em que os processos, então, de resgate se aceleram. Isso causa muita necessidade de suporte médico. Então, nós vamos vibrar por esses locais abençoados que cuidam das pessoas e pelos profissionais da saúde, sejam eles desencarnados ou encarnados, que estão todos também sobrecarregados de trabalho, cuidando do seu sacerdócio, cuidando de ajudar as pessoas. Nós vamos vibrar, pedir licença para vibrar por nós mesmos, pela nossa saúde, pelo nosso equilíbrio físico e emocional, pelo sucesso dos nossos projetos de trabalho, seja o trabalho humano, o trabalho do mundo físico, que nós, sim, vamos usar isso também para mudar a sociedade, para melhorar, trabalho honesto e digno, e que é justo que nós colhamos os frutos desse trabalho. E também o trabalho espiritual, o trabalho da caridade, que não é um trabalho remunerado da maneira como nós conhecemos vulgarmente, mas é um trabalho altamente remunerado em termos de evolução moral, intelectual, de satisfação própria e de elevação. É ali, no trabalho em favor do próximo, que nós estamos amealhando tesouros, onde realmente conta, que é no plano espiritual. Nós vamos vibrando pelos nossos lares, para que eles permaneçam higienizados espiritualmente, as equipes encarregadas possam fazer toda a higienização do nosso lar e depositar ali também energias de refazimento que nós vamos usar no dia a dia durante essa semana. Por fim, nós vamos deixando uma vibração em aberto para que o plano espiritual possa utilizar onde mais for necessário. E pedimos também que a equipe de médicos do espaço, comandadas pelo Dr. Bezerra de Menezes, e com autorização de Jesus, possa fluidificar a nossa água de acordo com as nossas necessidades. Mãezinha Maria, nosso lírio de Nazaré, nos mantenha sempre abrigados no seu manto de proteção e que a sua equipe, esses trabalhadores de Maria, possam sempre estar ao nosso lado, nos ajudando e que nós possamos ser dignos dessa ajuda. Esses bravos irmãos que são a linha de frente, que sempre estão nos protegendo, nos curando, nos intuindo, nos ajudando. E por fim, vamos agradecendo ao Mestre Jesus por ter nos despertado, mesmo que seja na última hora, nós que somos os aprendizes da última hora, que nós possamos, Senhor Jesus, perseverar nesse nosso intuito, nessa nossa intenção de nos livrarmos dos nossos defeitos, de conquistarmos nossas novas virtudes, de fazermos a nossa reforma íntima, de realmente sermos dignos de permanecer no mundo regenerado. Senhor Jesus, abençoa o nosso esforço e permita e nos despeça, então, na sua paz para mais uma semana neste planeta. Que assim seja, graças a Deus. Queridos irmãos, uma maravilhosa, uma excelente semana a todos, de muita paz. Semana que vem aqui firmes para a gente continuar nesse estudo fantástico que a gente está fazendo. Nós vamos dentro daquela nossa pauta, naquela linha vermelha que nós traçamos, sem pressa, com todo cuidado, indo no detalhe para que a gente não perca nada. Aproveitem, leiam o livro A Gênese, não se esqueçam, leiam, estudem, isso ajuda bastante no nosso aproveitamento aqui. Fiquem todos com a paz de Jesus, que assim seja, graças a Deus.